Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Virgem. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesada, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser apoiar o canal, você pode... Aqui embaixo tem os botões Seja Membro e Valeu. Se você quiser, você também pode deixar um like, um comentário, hypar e se inscrever no canal. Vamos lá. Os amantes. O rei de paus. O 9 de espadas e o 10 de paus. Existe aqui você, né, está vivendo uma situação com uma pessoa. Uma pessoa que você sabe que é seu amor. Tá? Essa carta ela tá aqui porque saiu a mais e eu vou deixar. Já que eu meio que virei, eu vou até tirar ela agora. 9 de paus. Aqui. Combinou aqui 10 de paus, 9 de paus. Vocês estão vivendo uma situação com uma pessoa, um amor. E vocês sentem e sabem, no fundo do coração de vocês, que esse amor é o seu amor. É o seu grande amor, o seu amor único, o seu amor de almas. E principalmente que esse amor, além dele ser o que é, ele é a sua escolha. Ele é aquela pessoa que você quer ter. Tá? E você sabe disso. Você tem uma confiança. Você tem uma certeza disso. Você sente isso. Esse amor, ele te traz confiança. Esse amor, ele te traz vida. Esse amor, ele faz você ser a pessoa que você realmente é e a pessoa que você quer ser. Ao lado desse amor, você sente que você pode ser quem você é. Só que existe aqui uma preocupação muito grande em relação ao amanhã, em relação ao que será dessa situação. Porque existe algo de errado aqui, existe algo que não está dando certo aqui. E isso tem causado em vocês uma preocupação muito grande, que tem tirado o sono de vocês, que tem feito vocês esperarem por uma melhora, que parece que vocês precisam que chega, mas é toda noite aquela mesma preocupação. Vocês estão com medo e vocês estão cansados. Vocês estão cansados e vocês estão com medo. É o que essas duas cartas falam. Vocês estão exaustos. Vocês estão no seu limite. Vocês estão cansadas e com medo do que vai ser dessa situação, do que vai ser da vida de vocês, do que vai ser do amanhã.
Vocês estão cansadas e com medo. Valete de espadas, 4 de ouros, 7 de ouros, as de ouros. Esse momento, ele é um momento de muita turbulência, né? É um momento de muito tempestuoso na sua história com esse amor. Mas ele é um momento mas ele é uma tempestade que vai passar. As coisas, elas estão se resolvendo e de alguma maneira essa tempestade, esse momento de conflito, de confronto, talvez até de uma certa sensação de separação, ele vai trazer clareza e ele vai trazer esclarecimento e as coisas vão se resolver, tá? É conflituoso, mas é esclarecedor. É conflituoso, mas é resolutivo. Mas eu sinto que existe aqui uma questão, essa resolução, ela fala de uma questão aqui que parece estar impactando a vida de vocês, que é uma questão relacionada a coisas materiais, sabe? A dinheiro, a recursos. E isso daqui é muito chato, é muito triste essas duas cartas aqui, porque essas duas cartas, elas falam de uma sensação juntas nesse contexto, né? Elas falam de uma sensação de escassez muito grande. E é uma sensação de escassez, uma sensação de falta de recursos, de que as coisas não estão dando certo na vida, não só no dinheiro, sabe, mas na vida enquanto manifestação material daquilo que nós somos espiritualmente, sabe? Essa sensação de que a vida como manifestação espiritual daquilo, como manifestação material daquilo que nós somos espiritualmente, não está sendo de uma maneira que vocês queriam, da maneira que vocês queriam. Isso pode estar se referindo tanto a vocês quanto a essa pessoa. Seja quem de vocês for, né? Existe aqui talvez mais essa pessoa, tá? Eu sinto aqui que vocês querem resolver as coisas. Vocês estão preocupados, né? Vocês estão cansados, vocês estão dando tudo que vocês podem, vocês estão tentando. Então, provavelmente, para a maioria de vocês, é essa pessoa que está numa energia de insatisfação com a vida, de insatisfação com as coisas, com a vida enquanto matéria, com a maneira como ela está. E essa insatisfação, ela é muito chata, ela é muito triste aqui, porque essa carta do 4 de ouros pode falar de uma certa busca por uma segurança gananciosa, por essa pessoa que, diante da falta, acaba caindo nas armadilhas da mediocridade, sabe? E fica se apegando demais àquilo que é pequeno, àquilo que é pouco. Fica, às vezes a gente vê as pessoas fazendo, por exemplo, né? A pessoa conseguiu comprar um celular. Só conseguiu comprar um celular. Tem pessoas, um celular, ele pode ser uma coisa útil para alguma pessoa, que às vezes usa para trabalho, usa para outros fins, mas ele é uma coisa secundária, né? Ele é uma coisa secundária em relação a uma série de outras necessidades que a gente tem, como alimentação, né? Saúde. E às vezes, para algumas pessoas trabalham muito para conseguir ter as suas coisas, mesmo que sejam suas vontades e para o seu lazer, e elas pegam e, quando conseguem, elas se orgulham disso. Mas elas não estão se orgulhando de ter conseguido comprar um celular, que é essa coisa meio secundária, um pouco supérflua.
elas estão se orgulhando de ter conseguido vivenciar uma jornada pessoal, de vida, de construção, de conquista, que resultou, né, na materialização de algo. Então não é sobre o celular, mas sobre a jornada, entende? Entretanto, tem algumas pessoas que quando se veem diante dessa situação de dificuldade, dessa situação de meio escassa, acabam se apegando à superficialidade das coisas materiais e começam a tentar supervalorizar coisas que são supérfluas para sentir que algo que algo está sendo como eu esperava que fosse, ou que algo está funcionando. Então essa pessoa começa tudo, né, qualquer coisa material vira uma coisa a se expor, a se exibir, ou vira uma grande conquista. Tudo, ai, foi Deus que me deu, tudo é isso, tudo é aquilo. Então, e quando você vai ver mais fundo, você vê que nem a pessoa dá tanta importância para isso, que nem tem significado para essa pessoa. Mas a mediocridade, quando ela está relacionada a essa ganância e essa resistência, como eu posso dizer, essa avareza, essa resistência à mudança do 4 de ouros, ela se torna uma avareza, né? Ela se torna uma tentativa de supervalorização das coisas que são supérfluas. E o pior nem é isso. O pior é o resultado disso, né? É a desvalorização das coisas fundamentais que surge quando a gente ocupa a nossa vida com a valorização das coisas supérfluas. A pessoa que fica tentando dar valor demais para as coisas materiais, dar valor demais para as coisas compradas, para as coisas que a gente possui, elas acabam muitas vezes perdendo a sensibilidade de dar valor para as coisas sutis, para as coisas essenciais. E isso não significa não dar valor para aquilo que você conseguiu, mas justamente fazer aquela interpretação que a gente falou aqui antes. Não é só sobre aquilo que você tem, mas sobre a jornada que você trilhou para conseguir. E é muito fácil a gente se confundir. A gente achar que o que define o nosso sucesso é aquilo que a gente tem, aquilo que a gente conseguiu. Mas, infelizmente, existem caminhos muito mais complexos na vida, e a gente tem que saber conservar dentro de nós mesmos valores imateriais. Valores que vão garantir que a gente continue sendo quem nós somos e merecemos ser, independente daquilo que a gente tenha. E essa carta do 4 de ouros, ela me fala justamente da pessoa que tem essa dificuldade. Que tem essa dificuldade de valorizar as coisas imateriais. Que está diante desse turbilhão de insatisfações que faz com que essa pessoa fique apegada a esse pouco, a esse único pentáculo que está nos braços dele, sabe? Que fica apegada a esse pouco, pensando, não, eu não posso perder, eu não posso perder, eu não posso perder. Me lembra até o Gollum, né? O Gollum do Senhor dos Anéis, que ele fica perseguindo o anel, né? E ele fala, meu precioso, né? Destruído por aquela ganância do anel. Só que se você for parar para pensar, né? O anel na história, ele traz ali, né? A um custo muito alto, mas ele traz ali um poder para quem possui o anel. Só que não para o Gollum. O Gollum ele já foi destruído pelo anel. Então o anel não, o anel é só um anel, né? É muito pouco, é muito pequeno, é muito pouco diante
do benefício que traz para ele que não é nenhum, né? Na história já não é mais nenhum. Então, ainda que ele possua o anel, isso não muda quem ele é, né? Aquela criatura destruída que ele é, destruída por aquela ganância. É um exemplo, tá? Não é essa a situação. Mas é um exemplo para a gente entender que essa dinâmica, sabe? De quando a gente valoriza coisas de quando a gente atribui às coisas um valor que elas não têm, às vezes a gente está produzindo esse valor, produzindo a ideia de que aquela coisa tem esse valor, mas isso nunca vai se manifestar de fato, sabe? E essa carta do 7 de ouros, ela piora essa situação porque ela fala assim daquela pessoa que mesmo quando tem uma colheita, nesse contexto, tá? Nem sempre ela diz isso. Mas ela fala daquela pessoa que mesmo quando tem uma colheita, não consegue dar valor para aquilo que plantou. E com essa carta do 4 de ouros, é aquela pessoa que fica assim, fica vendendo a imagem de que dá valor, mas tá sempre julgando a sua própria colheita. Obrigado por essa conquista, obrigado por aquilo, não sei o que, as coisas estão funcionando, eu tô caminhando, tô crescendo aos poucos, porque o 7 de ouros fala desse crescimento vagaroso, mas quando a pessoa tá lá sozinha, na colheita dela, no plantio dela, a pessoa olha e fala, só isso? Entendeu? E independente dessa energia ser vocês ou de ser dessa pessoa, tá? Eu não sinto que essa energia seja, ela defina vocês como pessoa, ela defina vocês moralmente. Eu não sinto que vocês são só essa energia. Não é sobre isso, não é uma condenação, não é um julgamento. É para vocês entenderem que esteja essa energia em vocês, ou em outras pessoas, ou nessa outra pessoa, ela tá fazendo mal para a vida de vocês. E esse momento de tempestade, ele tá lavando essa energia, ele tá limpando essa energia. E eu digo e repito, nenhum de nós está imune a essa energia. Nós podemos sim cair nessa energia. Talvez não com toda a intensidade que eu falei aqui, né? Com intensidades diferentes. Às vezes um pouquinho de inveja do que o outro conquistou. Às vezes aquela coisa de... Eu vou dar aqui um exemplo meu. Ele pode parecer um pouco bobo, mas ele transmite a ideia. Quando eu era criança, eu era muito pobre, né? Ia ter uma excursão da escola e eu tinha trabalhado para conseguir um dinheirinho ali. E eu trabalhei muito para conseguir aquele dinheirinho, consegui aquele dinheirinho, fui no supermercado e comprei alimentos, né, para levar nessa excursão. Tudo assim, porcaria, né? Mas quando eu era criança, o que eu fazia? Eu pensava assim, eu vou comprar aquela coisa que às vezes não é tão boa, mas tem um volume maior, né? Então eu comprei aqueles salgadinhos grandes, sei lá o que mais que eu comprei, só sei que eu tinha bastante coisa. E levei, né? E fui. Aí quando a gente estava na escola, antes de sair para essa excursão, eu era um dos poucos alunos que era pobre na escola, né? Na minha escola não tinha muitos alunos pobres, mas tinha uma outra colega da minha sala que ela era pobre também. E ela era muito mais pobre do que eu, né? Ela teve uma época que a família dela chegou a desmanchar uma parte da própria casa para vender o tijolo e ter algum dinheiro. Na casa dela não tinha luz e não tinha água, porque eles não conseguiam pagar, né? Então eles davam uns jeitos ali, né? Mas por padrão não tinha luz e não tinha água. E ela conseguiu, alguém pagou para ela ir na excursão, mas ela não tinha comida para levar, né?
E, e aí, quando eu tava lá, eles pegaram, algumas amigas dela vieram falar pra mim se eu não podia dar alguma coisa pra ela, né? Pra ela levar, porque ela não tinha nada e eu tinha muita coisa. Ao invés de eu simplesmente dizer, toma, né, tá aqui, pega, e eu ia dar, eu queria dar, né? Eu fiquei, eu não sei porque eu nunca fiz aquilo, mas eu fiquei fazendo uns questionamentos, sabe? Perguntando para essa outra pessoa que veio pedir, se ela tivesse me pedido, né? Provavelmente eu teria dado na hora. Mas veio essa outra pessoa e eu fiquei fazendo alguns questionamentos. Ah, por que ela não tem? Não sei o que, não sei o que. Chegou em um momento em que essa pessoa interpretou isso como eu não querendo dar e disse que não precisava mais, que elas iam dar um jeito, e enfim, foi. Depois, quando a gente estava lá no local, se eu não me engano, eu até acabei dando alguma coisa para ela, mas aquele momento ele me fez eu me sentir muito mal, porque eu pensei assim em como essa energia, né, da falta, ela destrói a nossa sensibilidade. Então, era muito difícil para mim dar alguma coisa que eu tinha conquistado, porque eu sabia que eu ralei muito, né? Eu trabalhei muito para conseguir comprar aquilo. Então era muito difícil dar. Então tudo me causava uma desconfiança, tudo me deixava um alerta, tudo me colocava nessa energia de 4 de ouros. Então não era que eu era muito mal, ou que quando eu era criança, ou que eu não ia compartilhar aquilo com aquela colega, aquele alimento com aquela colega. Mas essa energia veio e eu nem percebi. E eu acabei manifestando uma pessoa que eu não era por conta dessa energia medíocre, dessa energia miserável. Entende? Sendo que, na verdade, o motivo pelo qual elas vieram pedir para mim é porque, apesar de eu ser muito pobre, eu sempre costumava levar lanche na escola e eu sempre dividia com o pessoal que pedia mesmo quando eu tinha pouco, inclusive com essa colega. Entende? Mas em algum momento, eu, que era talvez a única pessoa que elas tinham ali esperança de que teria alguma solidariedade, porque era essa pessoa, eu fui tardio ao manifestar essa solidariedade. Então eu estou compartilhando esse exemplo pessoal com vocês para vocês entenderem que não é uma questão que define a nossa moral, que define quem nós somos ou que nos condena. Mas é algo que a gente não está imune. A gente não está imune a essa energia do 4 de ouros, a gente não está imune. Se nós não... E essa pessoa com quem você pode estar lidando também não está imune, então também existe essa questão de vocês serem compreensivos, por mais difícil que esteja sendo. Se é algo que está em vocês, lutem contra isso. Se é algo que está nessa pessoa, também vai ser resolvido com toda essa... Nesse momento tempestuoso, conflituoso, sim, mas será resolvido. Então é essa energia que eu sinto, principalmente nessa pessoa, né? A energia de alguém que está fazendo algumas besteiras por ter caído, mesmo que momentaneamente, nesse buraco. Tá? Mas essa tempestade vem para lavar isso, vem para tirar isso da sua vida ou da vida dessa pessoa e mostrar um bom caminho. E o que eu mais gosto nessa carta do As de Ouros é que a prosperidade mostrada aqui, ela não é quantitativa, né? Então você vê que só tem um pentáculo aqui, maior do que os pentáculos, maior, mais bonito, mais especial, né? Diferente dos pentáculos das outras cartas. Mas só tem um. Então não é sobre quanto você tem, mas sobre o valor daquilo que é seu.
daquilo que é própria do caminho que a espiritualidade te trouxe, que o divino te trouxe. E isso não significa que vocês terão pouco, mas significa que o caminho mais próspero é aquele em que a gente consegue dar valor para as coisas, ao invés de simplesmente viver a expectativa gananciosa de que elas tenham tanto valor quanto a gente acha que elas precisavam ter. Entende? É essa a lição que vai vir ou para a sua vida ou para a vida dessa pessoa. Eu sinto mais, né, no caso dessa pessoa. Vai vir um caminho em que essa pessoa vai aprender, através da intervenção espiritual, a reconhecer o verdadeiro valor das coisas. É uma mensagem muito importante. No fundo do maço, o sol. No fundo deste maço, o eremita. O rei de copas. E aqui nós temos a roda da fortuna. Olha, curioso, aqui nós temos o eremita de novo. Eu vou tirar. E aqui nós temos o 3 de ouros. Olha ela aqui, né? 5 de ouros. A escassez. A escassez. O rei de paus. O eremita novamente. Não, na verdade é o 5 de copas. E o 9 de espadas novamente. Existe aqui um medo, né? Um medo de que esse momento, essa situação, um medo de vocês, né? De que esse momento, de que essa situação destrua esse amor. Destrua essa união, esse sentimento. Mas o que essa carta diz é assim, olha, essa falta, essa escassez, sabe essa falta, sabe essa escassez? Tenha confiança e faça aquilo que é bom, porque ela não vai destruir. Ela não vai destruir esse amor. Ela não vai fazer que haja uma rejeição ou não, essa rejeição e essa preocupação que vocês têm vivido não vai prevalecer, tá? Tenham confiança de que isso... Tenham confiança em vocês, na vida, e de que isso faz parte de um momento que não vai definir a vida de vocês. Porque aqui nós temos, olha, o sol falando que vai ter vitória, a roda da fortuna falando que vai ter mudança em relação a essa postura distante e solitária dessa pessoa. Alguém que estava distante, solitário e recluso vai manifestar os seus afetos, o seu amor, e vai ser um bom e fiel companheiro. Eu acho que a parte dessa leitura que melhor auxilia vocês a identificar para quem essa leitura são essas duas cartas aqui e toda essa história sobre as questões materiais que a gente falou. Se você se vê nessa situação
ou se a pessoa com quem você está lidando está nessa situação, a leitura pode ser para você. Se não estiver, provavelmente ela não é. Porque é a energia caracterizadora, né, mais forte dessa leitura. Esse amor vai vencer esse momento de dificuldade. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.